pessoal, estou aqui com o Tarik Potov, montou e vendeu 3 empresas. Tarik, obrigado pela entrevista. Conta pra gente um pouco como é que foi a tua história, como é que você começou a primeira empresa? Com certeza. Quem é você? Né? Como é que você se define? Legal, muito obrigado. Pessoal, meu nome é Tarik, sou fundador e CEO da PM Web, 27 anos trabalhando com CRM e marketing digital. Minha história começa quando eu fui expulso do colégio pela terceira vez e com 17 anos meu pai olhou para mim e falou, puxa, faz alguma coisa de útil na vida. Eu já tinha aprendido a programar quando eu tinha 7 anos e com 17 ele me deu um desafio. Faz o website da Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, uma orquestra em Porto Alegre, e naquela época, final de 96, praticamente internet com websites não existia. Então era um desafio para uma coisa nova, e a partir dali eu com 17 anos descobri que aquilo que eu havia feito para eu poderia fazer para mais e mais empresas, naquela que seria a revolução da internet que a gente conhece até hoje. Essa empresa foi a PM Web, isso foi em 96, que é a empresa que eu ainda tenho até hoje, são 27 anos de existência. De lá para cá, foram muitos aprendizados. A empresa ela veio surfando o mercado digital, uma hora eu entendi que eu deveria fazer software para parar de fazer projetos que tinha que vender, entregar, e depois vender de novo, entregar, e aí eu passo que fazer software poderia ser mais replicável, mais escalável. A minha entrada no mercado de CRM se dá no início dos anos 2000, eu foquei no mercado de CRM e, curiosamente, um mercado passou a comprar muito da gente, que era o mercado de hotelaria. Okay. E a hotelaria não comprava mais um software de CRM, eles compravam a capacidade de falar com o hóspede. Um mercado altamente saturado, com altas comissões, da CVC, da Trend, da TAM Viagens, precisava de tecnologia para vender direto, para vender online. E o que a gente fez naquela altura foi criar uma solução que permitisse os hotéis vender direto. Então a tecnologia foi só meio. Eu parei de vender uma coisa e passei a vender um propósito. Já estava na nuvem aí ou você ainda estava... Tudo nuvem, cara, tudo nuvem. Primeira vez que a gente sentava para falar com os hotéis, eu disse, cara, eu vou fazer um software integrado que está assim, então, onde é que vai ficar o meu banco de dados? Ah, no nosso servidor, na nuvem. Como assim na nuvem? Então, tinha que explicar. Hoje então, vamos falar um pouquinho, porque você está falando de produto, da empresa e tal, mas eu queria entender um pouco como foi a questão da gestão. Você começou fazendo tudo, né? A gente começa subindo e chupando o cano ao mesmo tempo. Exatamente. Imagino. Como é que se deu esse crescimento? Porque existem 2 tipos de trajetória, né? Tem um artesão que começa fazendo artesanato, e ele vai melhorando o seu artesanato e vai aumentando o seu preço, mas é ele que faz o artesanato, eventualmente ele contrata meia dúzia de gente para ajudar, mas todas elas com funções auxiliares, ele continua sendo o artesão. E tem outros que vão crescendo e vão delegando, então eles vão subindo um nível, aí bota alguém para botar onde ele está e sobe mais um nível. Como foi a tua trajetória? Essa é uma questão ótima, porque exatamente esse é o dilema de como os empreendedores escalam o seu negócio e às vezes o seu próprio talento, né? Incrivelmente, meu talento não era para programação, eu acabei rapidamente descobrindo que a tecnologia estava evoluindo num passo mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Então a minha trajetória foi isso, eu comecei a contratar mais e mais pessoas para fazer melhor a tecnologia que eu tinha concebido, porque afinal eu já não conseguia mais acompanhar, e fui dando passos acima e criando a estrutura. Eu, feliz ou infelizmente, nunca aprendi a continuar sendo um bom programador. Eu rapidamente fiquei defasado, mas sempre criei espaço para as pessoas embaixo, né, virem junto e fazerem a empresa crescer. Onde estava o maior desafio dessa empresa? O maior desafio, acho que de quase todas as empresas, especialmente as que estão começando, é entender aonde está o seu limite. Né? E o seu limite, muitas vezes, está no entendimento do porquê que elas vendem aquilo que elas estão vendendo. E o desafio que a gente teve foi entender que a gente não estava vendendo CRM. A gente não estava no mercado de tecnologia. A gente estava no mercado de distribuição hoteleira. Hoje eles estão falando do resultado, né? Do benefício que ele vai ter. Exatamente. A gente não estava mais... Quando a gente parou de falar do meio, a gente passou a ser mais bem sucedido. Então, assim, onde é que estava o nosso desafio? Era entender como criar uma proposta de valor que atendesse exatamente o que o cara precisava. A tecnologia, ela é só meio para algo que está acima daquilo. Agora vamos lá, nós estamos aqui sentados no campus da Harvard Business School, acabamos de concluir um curso de renovação, né? Um curso depois de 3 anos de estudo, a gente volta uns anos depois para dar um refresh, né? Para dar uma atualizada. Como é que você vincula
essa educação que nós tivemos aqui em Harvard com o desenvolvimento das tuas empresas? Em que, de que forma essa mudança de mindset, essa mudança de forma de pensar foi aplicada no negócio? Então, eu sempre falo para os meus amigos que aqui em Harvard, o que a gente aprende, o que a gente vivencia, ele não é rapidamente percebido pela gente, mas quando dá tempo da gente, sabe, digerir tudo, a gente acaba se tornando pessoas melhores. Em 2017, quando eu comecei aqui, eu tinha acabado de vender a empresa. E eu estava passando por um processo de transformação. Transformar a empresa de uma empresa de um dono para uma empresa de corporação, para um escritório de corporação. Estava passando por uma transição de liderança. Então, o que eu fui aprendendo aqui ao longo desses anos, e esta sendo a quarta vez que eu estou aqui, é realmente a gente precisa acreditar no que a gente está fazendo e dar espaço para os outros crescer. O nosso papel não é gerar crescimento só para nós mesmos, e sim para a comunidade, para as pessoas que estão em volta da gente. E o que Harvard me ensinou foi isso. A gente tem que ser líderes para criar um mundo melhor, para criar pessoas melhores e profissionais melhores. Agora, você vendeu a empresa, então, antes de vir para cá, antes do OPM. Como é que foi esse processo de venda? Porque tem muito empresário que se pergunta, né? Pô, vou vender a empresa, vou fazer o quê, né? Eu tenho a minha história de M&A, ela é uma história bem interessante, porque eu vendi a empresa em pedaços várias vezes. É muito legal. Eu vendi 20% da empresa no ano de 2012, há 11 anos atrás, para uma empresa do Vale do Silício. Então eu era uma empresa pequenininha de Porto Alegre, que as condições e as chances de ir para o Vale do Silício e arrumar um sócio eram mínimas. E eu fui para São Francisco, por acaso, e conheci o cara que era o CEO do ano do Silicon Valley. O que significa por acaso? Você foi passear? Não, cara, eu não fui passear. Acho que a vida é cheia de surpresas, né? Eu acho que a sorte, ela acontece quando a preparação encontra a oportunidade. A nossa empresa havia criado uma campanha, e essa campanha tinha sido muito premiada em vários lugares do mundo. E uma dessas premiações acabou sendo de uma empresa do Vale do Silício, que reconheceu o trabalho que a gente tinha feito numa campanha específica. E um dia eles nos ligaram, falaram, poxa, a gente queria conhecer mais vocês. E por acaso, eu estava vindo para os Estados Unidos 2 dias depois. Então, o acaso não é que foi realmente o acaso. Nós criamos algo fantástico, foi premiado e reconhecido internacionalmente. O acaso está que a ligação deles para a gente se dá 2 dias antes de eu ter uma viagem marcada para os Estados Unidos. Então você participou, você aplicou para participar de um concurso, ganhou, e aí eles te ligaram e querem conhecer, bom, já estava indo lá mesmo, senão você talvez não tivesse ido. Né? Não tivesse ido. E na verdade eu atribuo muito ao meu sócio, porque ele atendeu o telefone um dia, eu falei, cara, isso deve ser mais um gringo querendo vender alguma coisa. E aí ele falou, tu tem algum dia livre nos Estados Unidos essa semana que vem? Eu falei, cara, eu não tenho. Ele falou, cara, confirmado, ele vai estar aí com você. Eu falei, cara, eu não vou lá. Ele falou, não, tu vai lá sim. Aí eu lá fui para São Francisco, conheci o CEO da empresa, ele havia sido nomeado CEO do ano do Silicon Valley naquele ano e no anterior. Então eu falei, meu Deus, eu estou no Vale do Silício, sentado com o cara que é o cara, né? E ele olhou e falou, meu, gostei de você, gostei do negócio, monta um plano e traz para mim. Isso havia sido uma quinta-feira. Eu voltei para o Brasil na sexta e durante o final de semana me reuni com vários colegas, alguns eram meus funcionários e depois se transformaram em sócios da companhia e montamos um plano. Na segunda-feira, 3 dias depois que eu cheguei, eu voltei para os Estados Unidos, cheguei aqui para apresentar o meu plano mirabolante, aí voltei para falar com o Dan Springer, CEO dessa companhia, ele olhou para mim e falou, gostei de você, gostei do plano, mas eu não quero uma aventura com o Brasil, eu quero fazer uma coisa séria, eu quero ser teu sócio. E aí ali nasceu um projeto, nós vendemos 20% da empresa para eles, uma empresa já listada na Nasdaq, uma empresa listada... E aí montou a LLC, que é a estrutura aqui nos Estados Unidos. Não, montamos em cima da minha empresa no Brasil, a estrutura que veio a ser a Responses Brasil, a empresa líder em CRM e automação de marketing. A parte mais engraçada desse M&A, porque acho que o mundo de compra e venda de empresas ele é muito, muito cheio de surpresas. Eu vendi a empresa, né, 20% da empresa para eles, e 18 meses depois a Oracle comprou eles. E aí, de uma hora para outra, eu vi que eu era uma empresa pequenininha em Porto Alegre, que chegou no Vale do Silício, arrumou um sócio, de uma hora para outra o sócio virou a Oracle. Eu falei, meu Deus, olha só, né, como o mundo ele dá muitas voltas e é o acaso. Você ainda tem participação nessa empresa? Eu tenho participação em Oracle também, né? E aí, em alguns anos mais tarde, depois que a gente aperfeiçoou muito o trabalho de CRM e o aprendizado com os americanos, que a gente fez no Brasil, a empresa estava muito maior, nós tínhamos quase 300 pessoas trabalhando,
e a WPP, que é o maior grupo mundial de comunicação e agência de propaganda, comprou o controle. Então a minha empresa hoje, ela pertence 70% aos ingleses. Peraí. Como foi esse comprou o controle? Você tinha vendido 20% E eu tinha 80%. Da empresa, isso. Como é que foi essa venda do controle? Aí, em algum momento, a gente entendeu que precisava mais do que tecnologia. Então você procurou? Procuramos um jeito de trazer para dentro do cap table da empresa um sócio de comunicação, de marketing. E como é que foi esse processo? Você contratou um advisor, o cara preparou você, aquele esquema padrão de te cobra um FII, preparo você, faço um bidding, né? Faço um leilão para ver se... Contratamos um advisor, que foi um banco de investimento. Foi um processo que durou provavelmente 12, 15 meses. E foi tudo menos fácil. Acho que o que se conta muito nas histórias de M&A é a parte boa. Pouca gente conta na parte ruim. Eu fiz, sei lá, 23 reuniões diferentes com consultorias, com agências no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Foi um trabalho super desgastante. No final, houve um bidding, tinha mais de um interessado, mas a gente acabou vendendo para aquele que achava que tinha maior sinergia conosco. Esse advisor que você buscou, quais foram os critérios? Porque hoje a gente é procurado 3x4 por pessoas que querem seguir esse processo, e a gente já começou a mapear, por exemplo, aqueles que têm mais contatos nos Estados Unidos, porque aqui o ticket é pelo menos 2 vezes maior do que no Brasil. Né? Então, você vender para uma empresa americana, o ticket é pelo menos 2 vezes maior, normalmente 3, 4. Então a gente prefere, se algum dia a gente for colocar a venda em cima da mesa, vai ser aqui, não vai ser lá, né? Isso foi proposital ou foi sem querer? Não, também? Na verdade, assim, o mercado que a gente hoje atua é um mercado que foi consolidado por grupos internacionais. Então, enquanto no mercado de software brasileiro tem grupos nacionais que consolidaram, no mercado de tecnologia, de comunicação, de marketing, os consolidadores são gringos. Então a gente buscou um player local, um advisor local, que tivesse contato com as empresas que fariam sentido. Então você procurou ativamente um advisor que tivesse esse contato? Procuramos. Tá legal. E aí, como é que é a vida pós-venda? Aí o que aconteceu? Alguns anos depois, né, eu tinha 20% pertencente à Oracle, a gente tinha 80% e vendemos o controle, vendemos 70% da empresa. O que significa que a Oracle vendeu 70% do que eles tinham, a gente vendeu 70% do nosso. Hoje, 70% pertence à WPP, a Oracle tem 5% e a gente tem 25%. E aí a gente se vê com uma empresa controlada por um grupo de capital aberto, né, listado em Londres e Nova York, e passa a ter que ser uma empresa bem gerida localmente, por uma empresa que faz compliance, que tem SOX, que tem todas as políticas e padrões de uma corporação. E aí a vida muda, né, porque a gente passa literalmente a não necessariamente ter um chefe, mas ter um chefe que é o mercado. A gente passa a ter que ter a transparência e a organização que empresas listadas precisam. E muda para caramba. E foi um aprendizado e continua sendo todos os dias. Para bem ou para mal? Para os dois. Acho que o IPO é um sonho que muito empreendedor tem, mas pouco empreendedor consegue entender que o IPO não é um fim. O IPO é um começo. O P do IPO, né, a oferta pública, o O do IPO é o Initial Public Offer. Então, é o início de uma oferta pública. Então, vender a empresa para uma empresa pública ou fazer um IPO é o início de uma trajetória, não é o fim de uma trajetória. E isso tem que estar em mente, porque senão o cara vende, acha que vai para a praia, ou vai fazer IPO, vai botar um monte de dinheiro no bolso e vai embora, quando isso não acontece. Né? Então, vamos lá. Você está novo, você está cheio de energia, agora está com dinheiro no bolso, tem um educador, porque as empresas grandes também educam, né, de certa maneira. Sem dúvida. Mas você tem a participação minoritária. Como é que ficou a tua vida, né, depois desse movimento todo? Bom, eu continuo podendo tomar todas as decisões, estou no controle da companhia, mas o que acontece é que todas as decisões e o curso da companhia passam a ser feitos através de uma governança. E essa governança é aprovação de orçamento, aprovação trimestral de orçamento, revisão a cada 45 dias do orçamento. Tudo passa a ser controlado por uma governança, o que melhora a companhia, porque a gente passa a ter mais controles, a gente consegue entender tudo o que está acontecendo nas áreas. Traz uma burocracia, mas traz muito mais controle e muito mais segurança. E o desafio que eu tenho hoje, e por hoje eu menciono nos últimos 6 anos, é como é que equilibra controle com agilidade, como é que equilibra governança com inovação. E esse é um desafio que qualquer empresa passa. Se a gente olha o Uber ou as empresas que listaram na bolsa, elas são empresas ultramente super inovadoras, o Facebook, etc.,
mas que passam a ter controles, passam a ter governança. Então, esse é um equilíbrio super interessante de ter. Se eu tivesse que dar dicas para quem está nos ouvindo, estamos falando de empresários de médio porte, donos de empresas de médio porte, quais são os três conselhos que você daria que tem mais valor, mais impacto, no caso de fazer a empresa valer mais? Não digo nem vender, mas valer mais para ser vendida. Ótimo. Eu acho que qualquer empresa, o valor de qualquer empresa está intrinsecamente ligada na capacidade que ela tem de produzir valor. E produzir valor, a gente precisa ser muito honesto. É a última linha. Então, às vezes eu vejo amigos e pessoas empresas, puxa, eu tive uma ideia maravilhosa, acho que vai valer milhões. Digo, não, olha só, Não vale nada. só vale milhões uma ideia que foi executada, bem executada e que produz bottom line. O valor das companhias está na sua capacidade de gerar. Pode não ser fluxo de caixa presente, pode até ser uma companhia que vai produzir valor em 5, 10, 15 anos, mas isso tem que estar quantificado. Então, assim, realmente tem um mercado endereçável, dá para servir esse mercado, dá para capturar valor e gerar lucro, beleza. O importante é estar menos apaixonado pela ideia e mais pelo negócio. Eu pivotei a empresa múltiplas vezes ao longo de 27 anos, de uma empresa de websites para uma empresa de software, para uma empresa de CRM, para uma empresa de hotelaria, para hoje a maior agência de CRM do Brasil. E como é que eu fiz isso? Não ficando apaixonado pela ideia, e sim pelo fato de que o negócio tem que continuar crescendo e tem que continuar gerando a última linha. Essa é a principal dica que eu tenho para dar para todo mundo. Cabeça aberta, se tiver que mudar de direção, muda de direção, dentro dos teus valores, dentro da tua linha. E a falha, ela tem mais aprendizados do que os acertos. Então, nós no Brasil somos uma cultura que não valoriza e não reconhece o valor da falha. Uma das coisas que a gente aprende muito aqui nos Estados Unidos é a falha muitas vezes vale mais do que o acerto. E o que eu falo é, não tenha medo de errar. Erra, entende o que deu errado, pega aquele aprendizado para iterar na próxima versão. Eu uso uma metáfora para isso que eu falo em todos os meus cursos, que é assim, tem que aprender a delegar, senão você não cresce, né? Senão você fica limitado às tuas mãos. E segundo, mantenha sempre um talão de cheque de erros. Eu falo um vale erros, um voucher, são 10 voucherzinhos para o cara poder errar. Você diz para o cara, tá aqui o talão de cheque. Você errou, a gente assina o cheque e vai para frente. O importante é não errar 2 vezes a mesma coisa, mas porque se o sujeito não tiver licença para errar, ele não tenta, ele não testa, ele não se joga, ele passa sempre para cima, aí fica aquela coisa de micromanagement, né? Muito bem. Para a gente finalizar, Tarek, quais são os planos para o futuro? Olha, do ponto de vista pessoal, que eu acho que todo empreendedor tem que ter é um plano de sucessão. Porque depois que tu chega em um determinado ponto, a companhia precisa de oxigênio. É muito legal ver as companhias que os fundadores estão há algumas décadas à frente. Mas melhor ainda é ver as companhias que os fundadores estão algumas décadas à frente e que já tem uma segunda geração preparada, oxigenada, com o talão de cheque, não só para errar, mas para acertar. O que eu fico muito orgulhoso hoje de olhar na minha trajetória e da nossa companhia é, eu tenho hoje um conjunto de pessoas de base que tem liberdade para acertar e liberdade para errar, e tem um budget para isso, porque eu preciso ser dispensável para o futuro da empresa. Ele tem que ser dispensável para o futuro da empresa. A empresa não pode depender de mim ou dele. Ela tem que ter espaço para ser oxigenada e continuar crescendo. Essa é o meu principal fala final. Muito bom. Pessoal, mais uma vez, então, segue a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, ou então entra lá em claudionazajon.com.br, estão todos os canais lá. Obrigado mais uma vez, Tarek. Obrigado. Um abraço. Obrigado pela entrevista.